Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de iluminação usando o Autodesk Maya. Bom, nesta aula eu vou mostrar aqui a combinação da luz com o material para você conseguir fazer aí cenas mais dinâmicas, mais complexas, mais realistas também, ok? Bom, essa cena é o seguinte, ela tem aqui um escritório, né, um pequeno escritório, você tem um monitor aqui na mesa, teclado e um objeto ali, ó, esse aqui, que vai simular uma espécie de abajur, tá? Se eu renderizar aqui a cena, escolher aqui um ângulo, vou pôr aqui no Resolution Gate, tá? E vou renderizar a cena, ó. Então é uma cena simples, não tem textura, nada, então o foco aqui é a parte de luz. Eu vou começar com uma luz ambiente. Vou vir aqui na Shelf Rendering, ambiente, ok? A luz ambiente ela vai ficar lá na cena, vou puxar ela aqui um pouquinho para cima, pronto. Quando lá nas configurações, no Attribute Editor, Ctrl A, você vai ter um Intensity muito alto, então quando você renderizar ela vai ficar meio estourada. Eu vou diminuir aqui o Intensity dela para, por exemplo, 0.4, por exemplo, tá? Vou reduzir bem, ó, deixar o ambiente mais escuro. Vou diminuir o tom de cor aqui dela também, ao invés de branco, vou pôr um tom de azul, bem escuro, para simular mais uma luz noturna. Deixar nesse tom mesmo, vai ficar bem noturno, porque eu vou combinar uma outra luz aqui, ok? Feito essa parte da luz ambiente, eu vou agora colocar aqui, vou aumentar só um pouquinho, que eu achei que ficou muito escuro, vou pôr 0.5 aqui na luz, de intensidade, aí, legal. Então, coloquei 0.5 só para criar uma luz ambiente, né? E com essa sensação noturna. Agora eu vou colocar uma luz do tipo spot, vou puxá-la aqui para cima também. Vou aumentar aqui o scale dela para visualização, né? E vou direcioná-la para cá, para cima do monitor. Vou levá-la um pouquinho mais para cima. Por exemplo, vou ativar aqui a opção de visualização dela, tá? Vou manter nessa configuração, deixar aqui um pouquinho, pronto. Se eu renderizar aqui a cena, puxar só mais um pouquinho para lá, para mirar bem em cima do monitor. Pronto. Agora eu vou desligar aqui para que possa enxergar, mas o foco vai estar lá na renderização, né? Ó, ok? Eu vou abrir um pouco a penumbra dela, aqui no Attribute Editor. Tem aqui, ó, penumbra. Vou abrir um pouquinho, deixar um valor 8. Vamos ver aqui, tá? E vou diminuir um pouco o Intensity. O Intensity também na cor eu vou deixar um tom de azul, mais suave, né? Para não ser uma cor tão estourada, tão branca. Aí. E o Intensity aqui eu vou diminuir um pouco. Por 0.7. 0.7, certo? Mais um pouquinho só, diminuir 0.6 e ok. Pronto. Então eu tenho esse resultado aqui até o momento, né? Agora, se eu quiser dar uma sensação de, por exemplo, aquele objeto que está aqui em cima da mesa, ou até mesmo a tela do monitor, se eu quiser dar uma sensação para que eles estejam acesos, eu vou usar um material. Ó. Eu vou selecionar, por exemplo, aqui a tela do monitor, e aqui na Shelf Rendering, você vai ver esse material preto, que é o Surface Material, tá? Essa bolinha preta aqui, ó. Certo? Então você vai dar um clique com o objeto selecionado, né? Nesse caso aqui eu estou com a tela do monitor selecionada. Eu vou dar um clique nesse material, vai ficar preto. Aqui nas configurações dele, ó, Surface, né? No caso Surface, vou pôr aqui tela do monitor. Dar um nome para ele. E aí eu vou aumentar esse Alt Color aqui, ó. Eu tenho como colocar a cor branca ou como usar uma imagem, tá? Então, nesse caso eu vou carregar uma foto, por exemplo. Vou carregar essa foto aqui. Vou ativar aqui a opção de exibição de material, né? Texture, opção de exibição de textura. E reparem que a textura ali ficou, né? Se eu renderizar, ó, não tá legal, tá meio desorientada ali, então vou fazer um ajustezinho. Você pode fazer esse ajuste
tanto aqui nas configurações de textura no place, né, se for o caso. Você pode estar trabalhando aqui a posição, né, da textura, tanto na largura como na altura, ok? Mas eu já vou usar aqui um comando, ó, no menu UV, eu tenho aqui a opção do planar, né? Então, com o objeto selecionado, eu posso usar aqui, ó, planar. Só abre a caixa de configuração dele, porque ele pode vir com as configurações indesejadas, né? E nesse caso aqui eu tenho que ver o eixo, né? Nesse caso, eixo Z, né? Ó, tá vendo? Por exemplo, a projeção que vai ser feito, tá vendo? O Z é o que está direcionando aqui o meu objeto, né, para a câmera, tá? É a visualização dele. Então, eu vou deixar aqui no Z-Axis, Bounding Box, por exemplo, né? Eu vou clicar aqui no botão Project, ele vai projetar isso na direção do eixo Z, ó. Deixa eu pôr aqui no render, certo? Então tá. Agora, o legal aí desse material, né, do Surface Material, é que você vai ter essa opção aqui, Output Glow Color. Então, cuidado com esse campo, porque assim, ele dá uma sensação de que o objeto está aceso. Na verdade, vai criar uma luz, né, no objeto, ó. Por exemplo, quanto mais claro for, mais branco vai ficar a luz, ó. Se eu deixar nesse campo aqui, ó, um cinza claro, vai ficar muito estourado, ó. Tá vendo? Aí não dá pra ver a imagem. Então tem que ser um controle, né, bem suave mesmo ali, não pode ser tão estourado, ó, ok? Então com isso eu consigo ter um efeito de que o objeto está com a tela acesa, tá? Como ele tem uma imagem, eu não posso deixar ele tão estourado. Vou deixar ele mais ou menos aqui num tom cinza escuro. Pronto. Agora, o que eu posso fazer ali? Eu posso usar um outro material nesse objeto aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho esses dois objetos. Deixa eu só arrumar aqui o pivô dele, que ele está separado. Então tá aqui, ó. Tem esses dois objetos aqui e vou colocar o mesmo material, ó. Surface, ok? Eu vou dar um nome para ele de abajur, tá? O color dele eu vou deixar branco, não vou pôr textura. Reparem, quando eu renderizar, ele vai estar somente branco, não vai estar emitindo luz. E aí quando eu mexer aqui no Output Glow, ó, vou pôr um pouco mais forte, ó, então ele vai dar uma sensação de que está aceso, ó. Tá vendo? Aqui eu aumentei demais, ó, estourou. Vou deixar um pouquinho mais baixo, certo? E aí, né, nesse caso eu posso estar mexendo ainda na luz Spot para dar uma aparência mais escura, ó, deixar um tom mais apagado, tá vendo? E aí eu ajusto aqui o ângulo da cena para poder renderizar, ó. Exemplo aqui. Vendo? Então, gente, você pode combinar tanto a iluminação quanto material para poder chegar num determinado resultado da sua cena, ok? O que nós vimos aqui? Nós vimos as configurações de duas luzes, nesse caso a spot e a ambiente para preencher, né? Ambiente para preencher e a spot para direcionar. E também nós vimos aí a possibilidade de uso de um material para fazer uma autoiluminação no objeto e dar a sensação de que ele está aceso, que é o material Surface, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos nas próximas aulas.